Olá pessoal, hoje nós vamos falar um assunto da dermatofuncional que é a obesidade e flacidez. A obesidade, então, é o aumento generalizado da gordura corporal. E em 1975, a Organização Mundial da Saúde falou que a obesidade é considerada problema de saúde pública nos países desenvolvidos. E é uma enfermidade coletiva própria da superalimentação. A obesidade é interessante porque o Brasil sempre lutou contra a fome, né? E depois de um tempo, né, principalmente em 1980, 90, a população teve então como conseguir ter mais alimentos em casa. Só que esses alimentos não eram alimentos, vamos dizer assim, tão bons, né? É iogurte, Danone, salgadinho, bolacha recheada. E isso aí são alimentos pobres em nutrientes e ricos em caloria, fazendo com que a população engordasse muito. Por isso que fala que é das classes médias e baixas, porque todo mundo quer muito, não todo mundo, tá? Não vou generalizar. As pessoas que passaram muita necessidade, elas querem dar o melhor para as crianças. E sem você ter uma noção do que é o melhor, às vezes pode fazer coisa errada, né? Oferecer uma bolacha recheada não é o melhor, mulher, seria oferecer uma fruta. Mas ela tá, na ideia dela, ela tá fazendo melhor dentro do que ela pode, né? Então, a definição da obesidade é realizada de acordo com o Índice de Massa Corpórea, IMC, calculado através do peso do indivíduo pela altura e ao quadrado e classificado das seguintes maneiras. Vocês lembram que no primeiro dia de aula nós fizemos isso, fizemos uma avaliação corpórea da sala inteira, né, para ver como que estava mais ou menos o índice corpóreo da sala. Então, se você tem um IMC entre 25 a 29,9 kg metro quadrado, você tem um sobrepeso. A sala nem todo mundo tinha algum sobrepeso, eram poucas pessoas, né? A maioria estava no peso normal. Se você tem o IMC de 30 a 34,9, você tem uma obesidade de grau 1. Entre 35 e 39,9, obesidade de grau 2. E acima de 40, obesidade de grau 3. Então, aqui é um indivíduo abaixo do peso, com 18,5. Aqui é um indivíduo normal, que era a maioria da sala, né? Que era 18,6 a 24,9. Alguns tinham 25 a 29,9 e eu acho que ninguém tinha acima de 30, né? Então, aqui está o grau 1, grau 2 e o grau 3 de obesidade. Obesidade, como o organismo é afetado. Então, quando a pessoa está com esse sobrepeso, todo o corpo dela vai ser afetado. Então, ela pode ser afetada no sistema tegumentar, como dermatites, erisipela e estria. E a estria, eu lembro bem que boa parte de vocês estavam reclamando, né? Ou tinha na barriga, ou nas costas, ou no braço, ou nas coxas. Foram esses aí que eu vi na turma de vocês. Sistema respiratório, temos apneia do sono e restrição ventilatória. Alguns tipos de câncer, como o da mama e do útero. Pode ter, então, problemas no sistema osteoarticular, como osteoartrose e deformidades ósseas. Distúrbios psicossociais, como comportamento, humor e personalidade. Alteração do sistema cardiovascular, como hipertensão arterial, isso é bem normal, tem pessoas obesas. Arteriosclerose e acidente vascular cerebral, trombose sistêmica, tromboflebite superficial. Dentro do sistema endócrino metabólico, temos resistência à insulina. Então, muitas das pessoas que têm obesidade também têm diabetes. E do sistema digestório, pode ter, então, um dos problemas é o refluxo. Os efeitos negativos da obesidade na sua saúde e na vida. Então, a pessoa que é obesa, ela tem uma menor expectativa de vida porque ela agrega muitas doenças em conjunto, né? É o câncer, é a arteriosclerose, problemas cardíacos, problemas que eu falei, vasculares. Então, pressão alta, tem a diabetes, por isso que ela tem essa menor expectativa de vida. A autoestima dela não vai estar muito boa. Ah, professora, eu conheço gente que é gordinha e é bem com isso. Que bom, né, que ela seja bem com isso. Se a pessoa tem um peso um pouco acima do normal, mas tudo dela estiver normal, não tiver triglicérides alterado, nem diabetes, não tiver uma dor articular, um problema articular,
tinha nada. Que bom. Mas não é isso que acontece no normal, tá? E isso afeta muito a autoestima, porque o Brasil é um país que a pessoa olha muito, né, o corpo um do outro, assim, muitas praias, tudo, vende-se muito da imagem do magro. Por isso que isso afeta tanto a autoestima das pessoas que são um pouco mais gordinhas, tá? Mas se ela tiver uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, tudo bem. O problema é quando ela não tem isso. Nós temos, dentro da obesidade, dois tipos. A obesidade exógena e a endógena. A exógena, olha só que legal, que não é legal, mas que é interessante. 95% das pessoas que têm sobrepeso, ela é pela alimentação. Sedentarismo, estresse cultural. Mas olha esse dado aqui, né? E a obesidade endógena, 5% são por causas hormonais, aí tem tumorais, síndromes genéticas, medicamentos metabólicos e neurológicos. Mas só 5%, a maioria é alimentação. Dentro dos fatores genéticos tem uma família, aí tem uma pesquisa no qual eles mostram que isolaram um DNA de uma pessoa, né, das pessoas gordinhas, e encontraram que ali tinha uma diferença no RNA, DNA dessas pessoas, tá? Que faziam com que a pessoa acumulasse mais peso, tá? Então, por isso que tem o fator genético. O fator emocional, o estresse. Vocês vivem muito sobre estresse, né? O aluno vive isso. E principalmente época de prova ou TCC, estágio com mais aula e às vezes trabalho. Então, tem pessoas que quando tá assim estressada por muitas coisas que estão acontecendo, ela começa a comer muito. E isso faz com que ela engorde. Tem pessoas que não, que param de comer e emagrecem, mas a maioria, principalmente das mulheres, elas têm essa tendência a ingerir mais alimentos calóricos nessa fase. E aí, então, um outro fator é o quê? Se você come muito e não faz muita atividade física, a balança ela entra em descontrole e vocês ganham peso. Porque se eu ingerir 2.000 calorias e gastar 2.000 calorias, eu não engordo nem emagreço. Mas se eu ingerir 4.000 calorias e gastar 2.000 calorias, eu vou começar então a ganhar peso. Fatores metabólicos, temos o hipotireoidismo, que dá o excesso de peso. Adultos obesos apresentam aumento do nível de glicose e insulina. Nós temos diabetes mellitus e hipertensão arterial em obesos. Peso inadequado durante a infância e adolescência podem gerar o quê? Problemas físicos e psicológicos devido à nossa sociedade ter como padrão a pessoa magra, tá? Então, o padrão que ela vê todo mundo magro na televisão, nas revistas, e isso pode então gerar problemas psicológicos. A obesidade em porcentagem. No normal, os homens têm menos gorduras que a mulher. Então, se o homem tem 20% de gordura, ele é considerado já em sobrepeso. E a mulher, 30% de gordura, já é considerada também sobrepeso. Isso muda do homem e da mulher porque a mulher tem alguns lugares de depósito de gordura que os homens não têm, como as mamas e no quadril. Os estudos mostram que indivíduos que desenvolveram a obesidade na infância ou adolescência apresentam hiperplasia do tecido adiposo. Em contrapartida, aqueles que desenvolveram na idade adulta apresentam hipertrofia, que é o aumento da célula de tamanho do tecido adiposo. Também é falado que quando que aumenta essas células de gordura, né, em quantidades? É na primeira infância. Então, desde que vocês estão na barriga até 5 anos, mais ou menos, é quando vai ter a multiplicação celular, tá? Então, o que isso vai diferenciar depois? Se vocês forem uma criança obesa, vocês vão ter bem mais células de gordura, números de células de gordura, de uma criança que foi magrinha, tá? Isso que acontece. Então, se eu for mensurar, né, peso da célula e quantidade de células, numa pessoa obesa, ela tem mais células e umas células que são mais pesadas do que uma pessoa magra, tá? Então, aqui está na pesquisa falando quantos bilhões de células a mais que uma pessoa obesa tem em relação à pessoa magra. Até 3 vezes mais, tá? A introdução de uma dieta mais programa de exercício no estágio inicial do crescimento pode controlar a proliferação nova de depósito. Então, a pessoa nasceu gordinha, mas aí a mãe começou a colocar atividade física,
a melhorar a alimentação, então ela pode ter uma vida adulta sem ser obesa? Claro que pode. A mãe, também na hora que estiver grávida, o ideal é que não ultrapasse os 12 quilos. Tá? Aqui tá falando 18 quilos, mas os médicos recomendam 12 quilos, para que a criança também não nasça obesa e que a mãe também não sofra outros problemas para ela decorrente dessa gravidez, como a diabetes, como hipertensão arterial, tá? Que ela pode vir a adquirir na gestação. Aí também fala, a gente deixava a coisa mais linda, essas crianças bem gordinha, né? A gente sabe que o hoje não é saudável. Que desmame precoce e alimentação por mamadeira com emprego de fórmula, ela é inadequada. O ideal é dar a mama e deixar a criança no peito até pelo menos 1 a 2 anos. E evitar de colocar essas fórmulas. E fazer a introdução do alimento da criança a partir de 5 para 6 meses, conforme o médico vai orientando. Então, e não falar que o leite está fraco e colocar maisena no leite. Isso não pode. Aí, como é que vamos saber quanto que a pessoa tem de gordura? Aí nós temos umas técnicas para ver isso. Tem métodos diretos, indiretos e equipamentos indiretos. O direto nós vamos fazer, que é dissecação de cadáver. O indireto nós temos exames laboratoriais de alto custo, que também não vamos fazer. E aí nós temos o documento indireto de densitometria, o que nós fazemos, que é o indireto. Relação peso-altura, medição das dobras cutâneas, mensuração das circunferências, pesagem subaquática, impedância bioelétrica, ultrassonografia de tecido adiposo e ressonância magnética. Então, esses primeiros aqui são o que nós fazemos na clínica, tá? Como que é feita a abordagem terapêutica? Ela pode ser medicamentosa, com os médicos, né? Pode ser o agente neuroxígeno, anfetaminas, hormônios tireoidianos, os diuréticos e laxativos. Aí aqui tá falando que cada um desses aí fazem no corpo humano. Depois vocês podem ler com mais calma. E nós temos uma terapia que eu gosto mais, que é a nutricional. Ele pode ter a de restrição calórica, que eu não gosto tanto. E pode ter, então, a de reeducação alimentar, que aí eu acho que é o melhor para a pessoa, tá? E aí quem vai fazer essa reeducação alimentar é o nutricionista. Aqui falando os tipos que tem de dieta. E fisioterapeuta não receita medicamentos e nem dietas nunca. É esse tipo de dieta que existe. E aí a fisioterapia entra onde, né? Ela vai entrar junto com a educação física. A educação física vai entrar com os exercícios físicos, aí eles vão lá queimar a caloria do jeito que eles forem fazer, que é a área deles. E nós? Nós não usamos mais forno de Beer, mas como estava no livro, eu deixei aqui. Pode ser feita acupuntura, pode ser feita massagem modeladora, drenagem linfática, pode ser feito enfaixamento com a bandagem, né, que a gente fala, de crioterapia. E pode ser usado também esses aparelhos de alto nível tecnológico que nós temos aí na faculdade. Então, as massagens vão fazer o que de benefício? Vão melhorar a circulação da pessoa, que é muito importante, e vão drenar o líquido que está a mais dessa pessoa. Geralmente essas pessoas têm muito edema, então ela vai estar retirando esse líquido a mais do corpo, de uma forma boa. E ela é melhor porque assim ela ajuda na circulação, ela faz um monte de benefícios que vocês já estão estudando na outra disciplina. A acupuntura, ela auxilia para deixar a pessoa menos ansiosa, então isso é legal. Aí ela para de comer tanto, né? E fica menos estressada. E aí nós temos aparelhos hoje, que é a criolipólise, temos o mantos, que vão lá na célula de gordura e agem em cima da célula de gordura. Esse assunto aqui, que é a flacidez, acontece quando a pele ou o músculo estão, então, mole, flácido, frouxo, tá? Nós temos uma classificação estética por inatividade física, emagrecimento demasiado. O fisioterapeuta vai atuar na hipotonia muscular. Se a pessoa tem um músculo normal, todos normal, só que está hipotrófico, está molenga, que a gente fala, aí nós podemos entrar com exercício físico, mas principalmente com a nossa corrente russa ou corrente alce. Se tem excesso de pele, não adianta a fisioterapia, aí é cirúrgico, tá? E aí o envelhecimento é uma dessas causas. Ele deixa então a pele mais enrugada e delgada.
Aqui estão os exemplos. Então, aqui, pode ver, ela não tem gordura, ela só tem pele. Então, nesse caso, a ideia aqui de tratamento não é com a gente. Aqui faz a cirurgia para retirada da pele, ela pode vir depois para a gente para fazer a drenagem linfática pós-operatório. Então, nós vamos usar a eletroestimulação, corrente Gauss ou corrente russa. E para sobra de pele, não somos nós, aí é o outro profissional. Aqui está a bibliografia. E é isso por hoje, tá, pessoal? Muito obrigada!